Então, no conceito osteoetiopático, nós consideramos as disfunções lombares como disfunções secundárias, ou seja, elas acontecem numa curvatura também ela secundária, que é uma zona de mobilidade onde se dá o movimento e é geralmente onde as pessoas trazem a queixa. Mas, como o Dominique disse, e muito bem, nós procuramos sempre a causa, o elemento que vai causar esse aparecimento desse sintoma. E a zona lombar é muito sujeita ao aparecimento dos sintomas, nomeadamente a lombalgia, que nós podemos ter a lombalgia de origem mecânica, não é? Facetária, articular, discal. Podemos também ter informação vinda do sistema visceral, ou seja, através de um reflexo viscerosomático. Podemos ter uma influência, e se olharmos para esta imagem, podemos ver, vocês ainda estão a ver, que é uma zona de confluência de forças descendentes e de forças ascendentes, não é? Aliás, na articulação sacroiliaca concentram-se essas forças e desta maneira nós podemos ter, e eu aqui reforço o que o Dominique disse e fez em mim essa mudança na minha vida, que é perceber realmente, conseguir tratar uma pessoa como um todo. Porque só a osteopatia ou só outro tipo de terapia manual acaba por ser um pouco curto. E então, depois vamos encontrar na lombar, em termos da osteopatia, alguns tipos de disfunções, como o Dominique disse, de primeira lei, as NSRs, de segunda lei, as ERS e as FRS, que são termos mais específicos, mas são termos que nós também utilizamos para definir as disfunções. Mas, por exemplo, numa cadeia ascendente, nós temos de ter sempre, como o Dominique falou e bem, o pé em conta. E uma restrição de mobilidade no pé, ou a própria disposição, o próprio posicionamento do pé, a própria postura do pé, vai influenciar toda uma cadeia ascendente. Não sei se sabem, mas talvez saberão, os pés planos, por exemplo, têm tendência a originar uma rotação interna no eixo tíbio-femoral e, por sua vez, vão provocar uma hiperlordose lombar. Portanto, nós vamos ter um maior contacto sobre as articulares posteriores da coluna lombar. Pensando nisto ao longo da vida, nós vamos ter alterações degenerativas ao nível articular e vamos ter, provavelmente, dor de uma origem articular. Se nós tivermos, por exemplo, uns pés cavos, vai existir o quê? Vai existir uma rotação externa, ou seja, e vai haver uma retificação, uma diminuição das curvaturas da coluna. Portanto, aqui também vai haver uma alteração daquilo que é a postura da pessoa, ou seja, a distribuição da carga axial. Portanto, vai haver sobrecarga em sítios onde não deveria existir. Por outro lado, temos também a relação, por exemplo, de ter uma perna curta. Imaginemos uma pessoa com uma perna curta verdadeira, por mais tratamentos que nós façamos, por mais manipulações, correções, cadeias musculares, etc., se não corrigirmos o elemento causal aqui, que é a perna curta, não é? Esse tratamento não vai ser bem sucedido. E a perna curta vai criar um desequilíbrio, como vocês podem ver aqui nesta imagem, por exemplo, se fosse uma perna curta verdadeira, em que do lado esquerdo temos uma crista ilíaca mais baixa e temos uma inclinação da coluna, da bacia para o lado esquerdo. Ou seja, há aqui duas coisas importantes a ter em conta. Por um lado, a perna curta vai tentar se adaptar em supinação, em varo, em rotação externa, ou seja, para tentar crescer, e a perna longa vai pronar o pé, vai entrar em valgo, aplanar, o joelho pode entrar em flexo e em valgo, e vamos ter a tentativa de, por um lado, elevar a bacia e, por outro lado, baixar a bacia. Havendo também uma adaptação da coluna, no sentido de quê? De ir garantir aquilo que é a horizontalidade do olhar e o bom posicionamento dos canais labirínticos. Como devem perceber, esta alteração desta dinâmica vai provocar alterações ao nível do segmento da coluna lombar. E nós podemos então ter influência de um captor podal, que neste caso o pé vai ser causativo, e que vai
dar origem a alterações ao nível da coluna lombar, que na maior parte dos casos a pessoa centra-se na lombar e esquece a origem do problema. Este é um pequeno exemplo. Como pode acontecer o contrário. O Dominique deu aquele exemplo daquele bebê, não é? Em que ele provavelmente tinha um torcicolo, ou teve um torcicolo, pode originar uma escoliose descendente e pode originar um problema também que se vai rebentar na lombar.